Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã. E gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário e também compartilhe. Então a palavra que eu gostaria de deixar para que você venha meditar se encontra em Gênesis capítulo 35, verso 3. Então o título é Deus me respondeu no dia da angústia. Então imagino que muitas pessoas em vários momentos se sentem angustiado. Então essa pessoa ela clama a Deus e Deus tira então essa angústia de seu coração. Aqui então nós encontramos Jacó falando sobre isso, que diz no versículo 3 assim, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então, muito importante, a gente crer, que Deus venha tirar a todas as nossas angústias e também que Deus venha nos acompanhar onde nós estivermos. Então aqui Jacó, ele era filho de Isaac e neto de Abraão. Então Jacó tinha um irmão chamado Esaú, que era seu irmão gêmeos. Então Jacó, ele fazia comida, enquanto seu irmão era caçador. Então o seu irmão, ao chegar cansado em casa, após uma caçada, ele estava cansado e com muita fome. Então ele pediu um prato de comida para Jacó. Então Jacó negociou com seu irmão seu irmão Esaú. Ele negociou a primogenitura, que é vinda de Deus, que são as bênçãos de Deus. Talvez Esaú não acreditava que isso era possível, que essa seria das situações que Deus poderia abençoar ele através dessa primogenitura. Então Jacó fez um prato de guisado para Esaú, nessa troca, nessa negociação. Porém, Jacó foi abençoado por seu pai Isaac, se passando pelo seu irmão Esaú. Após Esaú ficar sabendo que Jacó foi abençoado pelo seu pai no lugar dele, ele ficou muito bravo e queria matar Jacó. Jacó ali ele fugiu, foi morar em uma família, em um parentesco dele ali acabou casando-se com a filha dele. Então neste momento Jacó resolve voltar para a sua terra, aonde morava lá o seu pai, o seu irmão Esaú. Só que neste momento Esaú estava indo para matar Jacó. Então eles se encontraram ali. Deus agiu de maneira sobrenatural, fazendo com que Esaú perdoasse Jacó. Ali Deus deu um livramento para Jacó. Esaú não matou Jacó, porque Deus deu um livramento ali para Jacó. Neste momento aqui, Deus ele aparece para Jacó, dizendo para que Jacó fosse a uma cidade chamada Betel, para que ele morasse ali e construísse para Deus ali, em reconhecimento, em gratidão, o fato de Deus ter dado esse grande livramento para Jacó. Ele construir ali um altar para Deus. Ali Jacó ele reúne a sua família, reúne as pessoas que viviam com eles, empregados,
Então, e ele parte então para essa cidade então para construir então esse altar para Deus, né? Em gratidão, porque Deus livrou quando ele estava fugindo então do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e todos os que moravam então com ele, né? Jogue todas as imagens, né, de Deus estrangeiro fora e purifiquem-se e vistam roupas limpas. Então todos entregaram para Jacó, né, suas imagens de escultura, os seus brincos, e enterraram debaixo então de um carvalho, que era uma árvore, que para eles essa árvore seria uma árvore sagrada. Então ali Jacó então ele enterra então essas imagens de escultura, os brincos deles, né? Então aqui a gente entende então que tem momentos na nossa vida que nós precisamos enterrar o nosso passado, enterrar as nossas dificuldades, as nossas angústias, né? Porque no momento que nós venhamos a seguir a Jesus, nós não podemos então continuar tendo então imagem em nossa casa, né? Porque nós devemos adorar somente a Deus e não ter imagem mais de escultura. O momento então que nós resolvemos, decidimos a seguir a Jesus Cristo, nós devemos mudar a nossa vida. Nós devemos deixar então o velho homem para trás e ser então uma nova criatura. Nós devemos então nos purificar na presença de Deus, para que nós venhamos então a ser abençoado por Deus, né, através então da nossa santidade, da nossa purificação então com Deus. Então ali Jacó enterrou então aquelas imagens então de escultura e foram então para Betel e levantar ali um altar em dedicação então a Deus, né, que o ajudou, né, e tudo, né, toda aquela angústia, toda aquela aflição que ele sentia na época que ele era perseguido pelo seu irmão Esaú, Deus ali então tirou então essa angústia dele. Deus então livrou ele das mãos do próprio irmão. Então agora Jacó então constrói então esse altar então em agradecimento, em gratidão a Deus, né, pelo fato desses livramentos, né, porque Deus também vem seguindo ele nesse período, protegendo ele de todo o mal, né, em todo lugar que eles andavam. Então quando eles foram embora, Deus fez com que, né, os moradores daquela cidade, como eles eram estrangeiros ali, como eles não eram conhecidos, né, aquele povo ali poderia então ter atacado a família dele e feito maldade com eles. Mas Deus ele fez então com que aquela vizinhança daquelas cidades vizinhas, ficasse com tanto medo deles, né? Um medo, Deus colocou um medo terrível nessas pessoas, para que eles então não atacassem Jacó e sua família, né? Para que impedisse então que Jacó seguisse então, né? Então Deus fez com que eles tivessem muito medo então de Jacó e sua família. Então, né, eles foram então para a terra de Canaã, né, a terra que Deus ele tinha dado então para Abraão, que seria o avô então de Jacó, né? Então Jacó então ele foi para essas terras, né, que ali então ele construiu um altar a Deus, né, em agradecimentos então pelas bênçãos e livramento que Deus, né, tinha dado a Jacó e sua família. Então Deus apareceu novamente para Jacó. Mais uma vez então Deus aparece para Jacó, né, e abençoou Jacó, né, dizendo: você nesse momento se chama Jacó, mas a partir de agora você se chamará Israel, né? Isso me lembra então
que o país de Israel, ele é exatamente o nome de Jacó, Israel, né? Que é então Israel, né? É a geração então de Jacó, né? Porém, né? Deus então colocou o nome de Jacó, então trocou para Israel, né? E fez também uma promessa para Jacó, né? E disse: eu, Deus Todo-Poderoso, né, faz uma promessa para ele dizendo: você terás muitos filhos, pois eles serão uma nação, que é a nação de Israel, né, e deles terás reis, e toda a terra que dei a Abraão, a Isaque, né, seu pai, darei a você. Então Deus aparece então para Jacó, troca o nome de Jacó para Israel, e promete então dar para Jacó a terra então que pertencia a seu avô Abraão, né? E promete também que ele seria uma grande nação e que dos seus filhos sairiam então vários reis, né? Então isso ainda, essa promessa, ela se cumpre ainda nos dias de hoje, porque o país de Israel é uma nação, né, que é descendente então de Jacó. Então Deus subiu, né? Deus, após ter aparecido então para Jacó, Deus sobe ao céu novamente. Então ali Jacó, ele constrói um pilar de pedras, né? E ele derrama então sobre aquelas pedras vinhos e azeite e coloca por cima daquelas pedras. Então ele coloca o nome daquele pilar de pedra, ele coloca o nome de Betel, né? Então é isso aí que eu tinha para deixar para os irmãos, uma palavra de meditação, uma palavra de promessa que Deus, né, ele prometeu ali abençoar Jacó, né, e ele abençoou Jacó, está abençoando até os dias de hoje, que é a geração, então, a nação de Israel, né? Então Jacó ali, ele precisou então deixar o seu passado para trás, né? Jacó precisou então enterrar ali o seu passado, né? Suas imagens e escultura, né? E se purificar para se tornar então um homem de Deus, né? Um homem purificado e vivendo na presença de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos então seguir a Jesus Cristo, aceitar Ele, nos purificar, deixar o nosso passado para trás e viver uma vida de santidade na presença de Deus. Então eu agradeço aos irmãos que foram até o final desse vídeo, né? Que Deus venha abençoar a cada um com a graça de Deus, e muito obrigado. Amém.